Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, professor de raciocínio lógico pela Rede Atualizada de Ensino. Nós estamos dando prosseguimento ao nosso curso de lógica, explicando agora como é que se faz para construir a negativa de proposições simples, mas casos especiais. Na aula anterior, nós vimos que para eu construir uma negativa da proposição simples, basta eu negar o verbo. Então, por exemplo, se você disser que Brasília é a capital do país, a negativa dela seria: Brasília não é a capital do país. O que nós vamos ver a partir de agora são casos particulares. E não precisa nem dizer para você que são exatamente esses casos particulares que são cobrados nas provas, né? As provas cobram exatamente esses casos particulares de proposições simples. E que casos são esses? São as chamadas proposições categóricas. Proposições do tipo: nenhum A é B, todo A é B. Então, vamos direto ao assunto, vamos na prática ver como é que se faz para construir a negativa desse tipo de proposição. Vamos lá. Então, vamos supor que eu tenho uma frase começando por nenhum, por nenhuma ou por ninguém. Então, se você deseja construir a sua negativa, você simplesmente vai trocar a palavra nenhum por algum. A palavra nenhuma você deve trocar por alguma. E a palavra ninguém você vai trocar por alguém. Simples assim. É assim que se constrói a negativa de frases que começam por nenhum, por nenhuma ou por ninguém. Vamos à prática. Vamos lá. Vamos pegar um primeiro exemplo. Suponha que a frase P seja: nenhuma questão foi anulada. Então, digamos que essa seja a nossa frase original. Nenhuma questão da prova foi anulada. Nenhuma questão foi anulada. Se você quiser construir a sua negativa, você simplesmente vai trocar a palavra nenhuma por alguma. Simplesmente você troca nenhuma por alguma e mantém o restante da frase. Alguma questão foi anulada. Ponto. Está feita a negativa da frase. Vamos pegar um segundo exemplo. Suponha que a frase que seja: nenhum político é honesto. Então, digamos que eu queira negar essa frase. Então, eu vou construir a não que. Simplesmente, eu devo trocar a palavra nenhum por algum. Então, eu digo que algum político é honesto. Nenhum político é honesto. Se essa for a frase original, a sua negativa passa a ser: algum político é honesto. Simples assim.
Se nós tivermos uma frase do tipo, ninguém gosta de mim, e eu queira negar essa frase, eu simplesmente troco a palavrinha ninguém pela palavra alguém. Alguém gosta de mim. Ok? Muito simples, muito fácil. Beleza? Vamos para o segundo caso agora. O segundo caso particular é quando eu trabalho com proposições categóricas do tipo todo A é B. Então pode ser todo, pode ser toda, todos ou todas. Pode ser no plural ou no singular. O que é que diz a regra? A regra diz assim: você quer construir a negativa dessa frase. Então você troca a palavra todo por algum. Algum ou alguma, alguns ou algumas. Você fala, mas está muito parecido com esse cara aqui. Perfeito. Só que tem um detalhe. Só que agora, além de fazer isso, você deve negar o verbo. Coisa que nós não fizemos aqui. Então, vamos ver um exemplo prático disso daí. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que a frase P fosse: todo homem é fiel. Bom, aqui uma colocação. Essa frase, todo homem é fiel, ela é impossível de ser negada, porque isso aqui é uma verdade absoluta. Todo homem é fiel. Mas vamos admitir que essa frase pudesse ser negada. Então, eu iria construir a não P. E como é que eu faço para criar a negativa dela? No lugar da palavra todo, eu passo para algum. Algum homem. E agora a parte importante. Eu tenho que negar o verbo. Então eu digo que ele não é fiel. Então eu troco o todo por algum, mas eu nego o verbo, coisa que eu não fiz no caso anterior. Então por isso que é muito importante, ao resolver o exercício, que você fique atento se a questão trabalha com nenhum ou com todo, porque há essa diferença. Vamos pegar um segundo exemplo, que diz assim, ó: todo político é corrupto. Claro que eu estou falando isso lá na Suécia, na Finlândia, na Noruega, né? Aqui nós não sabemos a existência desse tipo de político, né? No Brasil é outra história. Mas vamos supor que fosse possível eu negar essa frase. Então nós vamos negar essa frase. Então o que eu faço? Eu transformo todo para algum político. E agora eu faço justamente isso. Eu nego o verbo. Não é corrupto. Pronto. Está feita a negativa dessa frase. Então veja que a única diferença entre preposições do tipo nenhum A é B e todo A é B é eu transformo ambos para algum. Porém, nesse segundo caso, além de transformar para algum, eu sou obrigado a negar o verbo.
Fato que eu não tinha nesse caso anterior. Perfeito? Tranquilo, né? Então, é só você pegar o jeitinho que você acerta a questão. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma frase R que diga assim, ó: todas as agências bancárias estarão fechadas. Digamos que vai haver um feriado nacional, né? E aparece essa frase: todas as agências bancárias estarão fechadas. Como é que eu faço para negar essa frase? Então, primeiro, a negativa é não erre. Eu troco todas por algumas. Agências bancárias não estarão fechadas. Perfeito? Inclusive, se eu quiser trabalhar no singular, eu venho com alguma agência bancária não estará fechada. Então a gente faz a concordância aí. Então o que é importante você perceber é que quando a frase começa por todo, eu, além de trocar para algum, ou para alguma, ou alguns, ou algumas, eu sou obrigado a fazer a negativa do verbo. Perfeito? Muito bem. Agora vamos chamar a atenção para alguns detalhes, algumas pegadinhas de prova, né, que você não pode cair. Você não pode errar uma questão por causa disso. Presta bem atenção. Vamos lá. Quando a gente fala o termo algum, alguma ou alguém, esse termo algum, ele tem o mesmo significado que a palavra existe, que por sua vez tem o mesmo significado que a palavra pelo menos um. Porque para pensar, quando eu falo assim, algum, você tem a intenção de falar no mínimo um. Quando eu falo alguém, você tem a intenção de dizer no mínimo um. Por exemplo, alguém entre nós está mentindo. Quando você fala alguém entre nós está mentindo, você está partindo do pressuposto que seja no mínimo um. E se eu tenho no mínimo um, eu já tenho a existência de alguém. Portanto, todas as vezes que eu responder algum, eu também posso substituir a palavra algum por existe ou pelo menos um. Por exemplo, quando nós falamos assim, algum político é honesto, eu poderia também ter respondido da seguinte maneira: existe político honesto, como também eu poderia ter respondido pelo menos um político é
honesto. A palavrinha algum tem o mesmo significado que existe ou pelo menos um. Todas as vezes que você mencionar a palavra algum, você está admitindo no mínimo um. Portanto, você está admitindo que existe ou que você tem pelo menos um. Perfeito? Outro exemplo. Algum político não é corrupto. Eu poderia simplesmente dizer que. Nós poderíamos simplesmente dizer que existe político que não seja corrupto ou eu posso dizer pelo menos um político não é corrupto. Então, todas as vezes que você tiver com alguma resposta que envolva esse termo algum, alguma, alguns ou algumas, você pode substituir por existe ou por pelo menos um. Então, se essa for a questão da prova e pedir para que você construa a negativa dela, qualquer uma dessas três respostas pode aparecer entre a alternativa correta. Algum, existe ou pelo menos um. Perfeito? Tranquilo, né? Não é tão difícil isso. Bom, outro fato importante. Vamos apagar aqui. Existem situações de prova que pede o caminho inverso. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que eu chegue para você e coloque a seguinte frase: alguma planta é carnívora. Então vamos supor que eu coloque assim: frase, proposição P. Alguma planta é carnívora. Legal. Eu quero construir a negativa dela. Então agora você tem que ficar bem ligado naquilo que você vai fazer. Você sabe que nenhum vira algum e que nenhuma vira alguma. Ora, se ele está me dando a palavra alguma e eu quero construir a sua negativa, eu transformo o alguma em nenhuma. E simplesmente copio o restante da frase. Nenhuma planta é carnívora. E assunto encerrado. Porém, nós vimos também que o todo, toda, todos e todas também pode virar para algum, alguma, alguns e algumas. Isso quer dizer o seguinte: eu tenho uma nova opção aqui de construir a negativa dessa frase. Eu posso pegar o alguma e transformar em toda. Só que quando eu trabalho com o toda, eu tenho que negar o verbo. Então eu digo assim: toda planta, atenção agora, não é carnívora. Porque quando você faz a transformação de todo para alguma,
você nega o verbo. Então é evidente que na volta você tem que negar também. Tanto é verdade que se eu te der essa frase e pedir que você negue, o toda vira alguma e a negativa de não é volta a ser é. Então fica muito ligado nesse tipo de exercício, né? O normal é ele dar nenhum, nenhuma, todo, toda. E você converte e faz a negação. Agora, se ele me der a frase desse tipo e eu quiser voltar para nenhuma, eu mantenho o verbo. E se eu quiser voltar para o toda, eu sou obrigado a negar o verbo. Perfeito? Bom, outra informação importante. Nós podemos negar também frases, sentenças matemáticas. Então vamos analisar, vamos ver o que nós temos que fazer aqui. Como é que eu faço para negar uma sentença matemática? Por exemplo, se a minha sentença P disser que x é maior que 5, a negativa de maior pensa bem, a negativa de maior é tudo aquilo que não é maior. E não ser maior é o mesmo que dizer menor igual. Então, se eu disser que algo é maior que 5 e eu quero negá-la, então eu digo que ela é menor ou igual a 5. Assim como a negativa de algo ser diferente de 5, a negativa disso é ser igual a 5. Porque aquilo que não é diferente passa a ser igual. Então, dentro das sentenças matemáticas, eu também posso construir a negativa. A negativa de maior é menor ou igual, a negativa de diferente é igual. Tão grave. Se eu tenho sinal de maior, a negativa passa a ser menor ou igual. Se eu tenho menor, a negativa passa a ser maior ou igual. Se eu tenho a diferença, a negativa passa a ser a igualdade. Então você pode também, eventualmente, resolver problemas onde envolva uma proposição matemática, uma proposição aberta, né? Maior, negação, menor, igual. Diferente, negação, igual. Quer ver? Existe uma frase, existe uma proposição que serve para ilustrar muito bem isso. Certamente, quando você era adolescente, você tinha o sonho de ir ao cinema assistir filmes que eram proibidos para menores de 18 anos. Então, quando um filme é proibido para menores de 18 anos, significa que ele está liberado para pessoas que tenham 18 anos ou mais. Se ele é proibido para menores de 18, então ele está liberado para pessoas que tenham 18 anos ou mais. Perfeito? Então, essa aula ela é muito importante em termos de resolução de exercícios de prova. As bancas examinadoras cobram demais negação de proposições em concurso público. Sejam elas proposições simples, sejam elas proposições compostas. Nós vimos agora como se constrói a negativa de proposições simples. Casos particulares, aquelas que começam por nenhum ou aquelas que começam por todo. Perfeito? No nosso próximo encontro, nós vamos fazer uma série de exercícios para poder solidificar tudo isso que nós aprendemos ao longo das aulas anteriores. Ok? Um forte abraço e não se esqueçam, inscrevam-se nos canais de todos os professores da Rede Atualizar, para que você possa estar sempre recebendo
novos conteúdos de todas as disciplinas. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.